porque ela está com um problema particular, está tudo enrolada, ela vai para Portugal, aí está escrevendo, como é que se fala, o artigo dela. Deixa eu subir daqui um pouco. Aí, entendeu? Aí talvez ela venha hoje aí, beleza? Aí, Ok. seja bem-vindo. Esse aí hoje a nossa preste vai ser com esse Digmata aí, Sérgio Maia, perito criminal, um dos mais brabos da área da elétrica. Eu vou deixar com o senhor aí a palavra, o senhor, para a gente poder aprender um pouco mais sobre energia elétrica, eletricidade e tudo mais. Muito obrigado. Ok, eu vou fazer uma apresentação rápida, né? Vou falar um pouco sobre minha formação e sobre minha entrada na perícia, e aí falo um pouco do livro, né? E em seguida deixo aberto aí para você fazer perguntas, né? Que geralmente deve fazer nas lives e também para outras perguntas que o pessoal queira fazer. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas mais uma vez. Eu sou Sérgio Maia, sou perito criminal, sou perito da Polícia Científica e da Polícia Civil da Paraíba. Aqui na Paraíba, a Polícia Científica ela é dentro da Polícia Civil e temos um excelente relacionamento. A Paraíba é um dos poucos estados onde a Polícia Científica é dentro da Polícia Civil. A maioria já saiu, aqui ainda não saiu, mas temos um excelente relacionamento. Então, sou perito com formação em engenharia elétrica, tenho formação, graduação e mestrado em engenharia elétrica. Esse ano agora acabei os 4 anos de doutorado também em engenharia elétrica, agora só falta defender a tese. E o meu doutorado foi especificamente nessa área de furto de energia, né? Utilização de inteligência artificial para detectar furto de energia em unidades consumidoras. Entrei na perícia, pessoal, em 2000, fiz o concurso em 2008, esse concurso de 2008 se estendeu praticamente até 2019, 2020. Então, fiz o concurso em 2008, fiz o curso de formação em 2014. O concurso já estava para expirar, né? Então, como nem todas as vagas haviam sido preenchidas, acionamos a justiça interrompeu a contagem do prazo do concurso, enquanto o governador não nomeasse. E aí, em 2014, fizemos o curso de formação, fui nomeado em novembro de 2015. E aí, praticamente em 2016, foi quando eu comecei a trabalhar como perito. Antes de ser perito, eu era engenheiro do Instituto Federal de Tecnologia, né, conhecido por IFES, aqui na Paraíba, no caso IFPB. Assim que eu concluí o curso de engenharia elétrica em final de 2010 para o início de 2011, teve o concurso para engenheiro do IFPB em 2012, um ano após eu ter me formado. Fiz o concurso e entrei em 2013. Em 2013 fui nomeado para engenheiro do Instituto Federal de Tecnologia. Trabalhei lá por 3 anos, 2013, 2014, 2015. Final de 2015 saiu minha nomeação para perito. Então, assumi, começando a trabalhar aí praticamente em 2016. E aí, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, trabalhei na equipe de engenharia forense, atendendo diversas ocorrências. Aqui na Paraíba, a equipe de engenharia forense da perícia atende ocorrências de acidente de trânsito com vítima fatal, crimes contra o meio ambiente, furto de energia, fraude na medição, perícia em equipamentos eletrônicos, furto de água, perícia em local de incêndio, deixa eu ver qual mais, local de eletropressão também. Então, atuei por 5 anos na equipe de engenharia forense. Nesses 5 anos aí, acredito que devo ter feito umas 300 perícias de furto de energia. E aí, depois de 5 anos na equipe de engenharia forense, no final de 2020, o atual não, né? O diretor à época, que foi diretor até o início desse ano, o doutor Marcelo Buriti, ele me convidou para assumir a chefia de um núcleo de polícia científica. Então, fiquei quase 2 anos como chefe do núcleo de polícia científica, chefe da parte de criminalística.
Aí fiquei 2021 e 2022 como chefe de criminalística. 2022 saí da chefia de criminalística e, como falei para vocês, a polícia científica aqui na Paraíba é dentro da Polícia Civil. E aí o delegado geral me convidou para assumir uma diretoria da Delegacia Geral. Então eu sou o atual diretor da diretoria de engenharia da Polícia Civil. E aí a responsabilidade é construirmos novas unidades policiais para a Polícia Civil e para a Polícia Científica da Paraíba e reformar todas as unidades. Temos aproximadamente 194 unidades policiais aqui na Paraíba. Então, a responsabilidade é conseguir reformar todas elas, fazer programas de manutenção e também construir novas unidades. Paralelamente, como eu gosto, né, dessa área de furto de energia, solicitei ao delegado geral que me nomeasse, né, extraordinariamente para estar realizando perícias de furto de energia, paralela à minha atividade de diretor de engenharia. Então, estou na atividade meio da polícia, né, que é de engenharia, e não na atividade fim, que é a de perícia, mas continuo realizando perícias e continuo acompanhando operações de furto de energia aqui na Paraíba. Então, em 2019, pessoal, eu decidi, né, escrever um artigo com a bagagem que eu já tinha, ainda pequena, mas já suficiente para ter um pequeno conteúdo formado, né? Então, 2016, 2017, 2018, 3 anos atuando como perito, fazendo muitas operações de furto de energia. Quando entrei, meu conhecimento sobre furto de energia era zero. Não recebi no curso de formação nenhuma capacitação sobre isso. Na verdade, no Brasil, nos cursos de formação, os peritos não recebiam esse tipo de capacitação. Então, quando você se formava perito criminal após o curso de formação, cada um saia para trabalhar nos núcleos de interior da capital, Brasil afora, e tem que fazer esse tipo de perícia. Qual é o conteúdo, qual é o conhecimento que você recebeu para fazer esse tipo de perícia? Normalmente nenhum. Então, seja você formado em engenharia elétrica, engenharia civil, em biologia, em farmácia, você tem que fazer esse tipo de perícia se você é perito criminal. E aí, eu, como engenheiro eletricista, senti essa dificuldade, né, de não ter recebido nenhuma capacitação nesse sentido. Fui pesquisar, não encontrei literaturas que abordassem o conteúdo técnico dessa parte de furto de energia. Então, cada perícia que eu pegava, eu transformava em um estudo de caso. Eu começava a estudar sobre aquilo, começava a pesquisar os componentes, começava a estudar sistemas de distribuição de energia elétrica das concessionárias, sistema de medição, mas assim, tudo é algo que é paralelo ao furto de energia, não é algo diretamente relacionado, mas é algo que me possibilitaria desenvolver algum conhecimento. Então, em 3 anos, fui desenvolvendo e desenvolvendo. Início de 2019, duas novas pessoas entraram para a equipe de engenharia forense, e aí o diretor me pediu para dar uma pequena capacitação para eles dois. E nessa capacitação, eu já vinha materializando meu conhecimento em furto de energia, né? Já vinha escrevendo, com a finalidade de escrever um artigo e apresentar num congresso de criminalística. Então, quando eu fiz a capacitação para esses dois peritos, um deles me perguntou, disse, rapaz, tu tem tanto conhecimento e material escrito pelo que eu estou vendo aí, por que tu não escreve um livro? E eu disse, não, escrever livro dá muito trabalho, é só para celebridades da perícia, pessoas aí muito inteligentes da perícia, que tem contato com a editora Milênio, porque é a única editora de perícia. Então, você, além de ter que ter muito conhecimento, de ter que ser muito inteligente na área, ainda tem que ter conhecimento de alguém lá dentro da editora. E ele disse, bicho, inteligência você tem, pelo que eu estou vendo aí, você já escreveu muita coisa, eu acho um desperdício você pegar esse seu conhecimento que você tem aí e escrever um artigo. O trabalho que vai dar para escrever um artigo, praticamente é o trabalho que vai dar para escrever um livro. Isso tudo em 2018. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Ele disse, inclusive tem uma perita que eu conheço,
que ela conhece alguém da editora Milênio. Vamos botar vocês em contato? Então, me botou em contato, né, essa pessoa, essa perita, a doutora Gracinetti, ela conhece o Alberi Espíndola, que é um dos escritores de renome da editora Milênio, que também é um dos conselheiros da editora Milênio. E aí ela fez o contato com ele, ele pediu que eu mandasse alguma resenha para ele, eu mandei, ele gostou. Enquanto ele avaliava, eu já comecei a escrever, né? Comecei a escrever o livro. Eu estava com uma viagem marcada, pessoal, para os Estados Unidos, e eu ia passar 45 dias nos Estados Unidos viajando. E estavam faltando 2 meses para essa viagem. Então, quando o professor Alberi Espíndola falou para mim que tinha gostado, né, da resenha que eu tinha escrito, e que queria que eu escrevesse, então eu tinha 2 meses para escrever o livro. Era o tempo que eu tinha para estudar e para escrever o livro. Eu sabia que quando eu fosse para os Estados Unidos, viajando a passeio, eu não iria escrever nada lá, logicamente a passeio. Então, quando eu voltasse também, ia estar sem ritmo, depois de 45 dias. O tempo que eu tinha era 2 meses para escrever o livro. Eu digo, vou escrever em 2 meses. Como? Vou dar meu jeito. Então, todo dia eu tirava aí de 15 a 18 horas por dia para escrever o livro. Eu praticamente só era o dia inteiro estudando e escrevendo, estudando, escrevendo, estudando, escrevendo. No mês anterior, eu adiantei meus plantões para que eu conseguisse ficar o mês seguinte livre, por conta dos plantões que eu tinha adiantado, e no outro mês que eu tivesse férias, para que eu ficasse full time só escrevendo o livro. E assim foi. Eu fiquei de 15 a 18 horas por dia durante 60 dias, focado, lendo e escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. Isso, logicamente, 2019 já estava casado, tinha uma filha com 2 anos, então toda uma questão familiar, né, que você também tem que abdicar um pouco, mas sem abdicação, sem renúncia, a gente não consegue realizar grandes projetos. E aí comecei a escrever e estudar durante esses 60 dias. Ao final dos 60 dias, consegui concluir o projeto, que era escrever aproximadamente 250 páginas do livro. Então, consegui, antes de viajar, mandei para o Alberi Espíndola e ele ficou de avaliar. Viajei para os Estados Unidos e esqueci do livro. Quando voltei, 45 dias depois, encontrei com ele em novembro de 2018, no Seminário Nacional de Perícia, no Seminário Nacional de Criminalística, que ocorreu em Salvador, na Bahia. E ele me disse, cara, gostei do livro. Logicamente, precisa de alguns ajustes, precisa de algumas correções, de uma revisão técnica, mas o conteúdo está muito bom, é um conteúdo inédito, e conteúdos inéditos sempre são bem aceitos na editora. Principalmente porque o potencial de vendas é grande, já que todos os peritos criminais do Brasil precisam precisam de um conteúdo que ainda não existe. E o seu conteúdo, além de ser voltado para a perícia, também pode ser utilizado pelas concessionárias de energia. Faça as correções e faça os ajustes. A gente vai passar o que é que você tem que fazer. Me passaram em mais 2 meses, fiz os ajustes, depois foi mais 1 mês aí de volta, né, para escolher capa, para fazer diagramação, coisa desse tipo. Então, em março de 2020, março de 2019, né, o livro estava sendo lançado. Inclusive, foi um grande presente para mim. Meu aniversário é dia 17 de março e o livro foi lançado dia 12 de março, coincidentemente, dia 12 de março, né, às vésperas do meu aniversário. Então, foi um grande presente me tornar um autor da editora Milênio. Como eu falei para vocês, a imagem que a gente tem de quem está de fora, de quem é perito ou de quem é estudante para concursos de perícia. Quando a gente olha para os livros da editora Milênio, né, a gente vê essas pessoas como semideuses, como pessoas assim muito distantes, pessoas extremamente inteligentes. Mas quando você se dedica para um projeto, você consegue fazê-lo acontecer. E em março de 2019, concretizei esse projeto. Eu não digo nem esse sonho, digo esse projeto, porque não era um sonho, já que
já que a ideia não foi minha, a ideia foi de dois peritos que eu estava dando uma capacitação, que disseram, cara, por que você não escreve um livro? E aí, nisso daí, eu consegui concretizar, fiz essa primeira edição, não tinha tanto material prático, até porque já tinha realizado três anos de perícia, né? Mas a perícia de furto de energia ela não é o carro-chefe da engenharia, é acidente de trânsito com vítima fatal. Então, até 2018, que foi quando eu escrevi o livro, eu devia ter aí perto de 100 perícias de furto de energia. Como eu já estudava bastante sobre isso, colegas de outros estados começaram a me consultar, né? Me ligavam, é, Sérgio Maia, um colega aqui que te conhece, disse que você está estudando sobre furto de energia, tem como me ajudar com a perícia que eu peguei aqui? Então, eu consegui aumentar meu conhecimento, porque além das perícias que eu fazia, o pessoal de outros estados também traziam para mim o conteúdo. E aí foi 2019 o livro lançado, 2020 nas vendas, 2021 nas vendas, 2022 nas vendas. E aí, final de 2022, já estava no final da edição. Foi mais ou menos também quando a editora Milênio passou por uma transição. Estava sendo vendida para um outro grupo de investidores. 2023, esse grupo de investidores assumiu, a primeira edição do livro de Furto de Energia já tinha sido esgotada, mas como estava em transição, só foram me dar o comando para revisar a primeira edição e lançar uma segunda, no início de 2023. E aí, início de 2023, comecei a fazer a revisão, né, sem muito tempo, porque fazia doutorado e o doutorado suga praticamente toda a vida de um ser humano. Então, consegui fazer a revisão em um período de 2 meses e, no caso, uma revisão e uma ampliação. A gente ampliou 80 a 90 páginas do livro, ou seja, veio 30% a mais de conteúdo no livro, nessa segunda edição. Não ficou ainda maior, porque se vocês observarem, quem tiver a segunda edição, vocês vão ver que em cada caso que eu cito tem um QR Code. Né? Aí vai ter a foto daquele caso e o QR Code. Se você ler o QR Code, vocês vão ver que existem mais 3, 4, 5, 8 fotos daquele mesmo caso. Então, se eu fosse botar todas essas fotos de cada caso, o livro ia virar um compêndio, ia virar um livro de 1000 páginas. Para não ficar muito extenso, devido a muitas fotos, eu botei uma foto só de cada caso, o QR Code, e aí, lendo o QR Code, todo mundo consegue ver outras fotos daquele mesmo caso. Até porque você com uma única imagem de uma perícia, você não consegue ter uma ideia muito bem formada sobre aquela perícia, sobre como foi materializado e como é que foi o exame pericial. Então, quando você tem outras fotos daquele mesmo caso, você consegue ter do, uma ideia do todo. E foi isso. Botar QR Code para possibilitar que as pessoas não vissem uma única foto daquele caso e não ficassem com a compreensão limitada, que tivessem uma compreensão mais completa possível para entender tudo que eu estava explicando no livro. Então, o livro a gente conseguiu ampliar ele em 80, 90 páginas. Se fosse ter todas essas fotos, ia ampliar umas 300 ou 400 páginas. E sobe muito o preço do livro, vai para 400, 500 reais. Então, não era o foco do livro, era manter o valor um pouco mais baixo, né, para poder torná-lo acessível a qualquer pessoa. E aí, março, abril, fiz a revisão da revisão e ampliação dessa segunda edição, e em agosto de 2023 ele foi lançado. Foi lançado oficialmente lá no Interforense. Então, teve o lançamento de lá um ano. Graças a Deus, essa segunda edição tá voando. Já fui comunicado, né, pela equipe da Milênio, que a segunda edição já está esgotando. A última vez que me falaram só tinha mais 30 livros, eu acho. Então, a primeira edição demorou 4 anos, quase 4 anos, para poder acabar. Nessa segunda agora, em um ano, já está esgotando. Então,
A gente até vai conversar agora no congresso semana que vem se vão fazer uma nova tiragem ou se a gente parte para uma terceira edição. Aí isso daí é o que ainda vamos conversar, mas já está acabando essa segunda edição. E o que deu uma grande guinada, uma grande virada de chave para as vendas dessa segunda edição foi, pessoal, que há um ano e meio atrás, mais ou menos, quase 2 anos, final de 2022, eu descobri uma rede social que ela é voltada para profissionais. Ela é de conteúdo técnico, se chama LinkedIn. E aí eu resolvi fazer o LinkedIn, fiz o LinkedIn e lá eu posto conteúdo. Então, quem quiser ter acesso a mais conteúdos, pode procurar por Sérgio Maia lá no LinkedIn. Lá vocês vão ter conteúdos complementares ao do livro. Lá eu já fiz tantas postagens que, se brincar, tem mais conteúdo lá do que no livro. E o conteúdo lá é um conteúdo gratuito, né? Não é um conteúdo pago. Então, quem quiser pode estar procurando Sérgio Maia lá no LinkedIn, e já deve ter no mínimo umas 200 postagens com conteúdos mais diversos de furto de energia e fraude de medição. Sempre de forma de um conteúdo bem prático. E aí, 2022, dezembro, quando eu fiz aderi a essa rede social, comecei a postar conteúdo lá tem muita gente de concessionária, né? Acabei de ver agora que uma pessoa saiu aí, Antônia Fabiana, deve ser deve ser a supervisora da concessionária aqui do meu estado. Ela às vezes participa das operações. Ela é supervisora da concessionária aqui e a gente está sempre em contato. Apareceu o nome dela aqui, imagino que seja ela. Então, dezembro de 2022 foi quando fiz essa rede social, comecei a postar conteúdo. O pessoal das concessionárias Brasil afora começaram a aderir em massa, começaram a botar para seguir, começaram a ler muito conteúdo. E lá, essa rede social, pessoal, para vocês terem uma noção da dimensão, lá hoje eu devo estar com aproximadamente 3.600 seguidores. E eu sempre comparo com o Instagram, que ela é tipo uma rede 100 vezes menor do que o Instagram. Então, o Instagram é uma rede assim, muito voltada para estudantes, para diversão. E o LinkedIn não, é uma rede voltada para a parte empresarial, profissional. Então, a quantidade de pessoas que acessam esse tipo de conteúdo, que tem esse tipo de rede social, é, é 100 vezes menor. Mas, mesmo com esses 3.600 seguidores lá no LinkedIn, que o pessoal começou a ler bastante o conteúdo. E simplesmente de final de 2022, de final de 2022 para o início de 2023, esgotaram a primeira edição. Agosto de 2023 foi quando saiu a segunda edição, e agora, em menos de um ano, a segunda edição já está acabando. E é porque o conteúdo que está lá no LinkedIn, pessoal, como eu falei, é um conteúdo gratuito, né? Então, pessoal que lê lá quer complementar, quer aprender mais e acabam comprando o livro. O livro, ele, assim, tem um conteúdo mais técnico, né? Principalmente para ser utilizado como referência bibliográfica por outros peritos, em artigos científicos, para ser utilizado como peças jurídicas, para servir de fonte de consulta para magistrados, para promotores, enfim, para advogados das partes. Mas lá no LinkedIn não, lá no LinkedIn é um conteúdo voltado mais assim para uma compreensão geral, para uma compreensão popular, né? Não adianta a gente tá escrevendo um conteúdo em uma rede social com palavras muito técnicas que muitas pessoas podem não entender. Então lá quando eu escrevo de forma técnica, eu sempre boto entre parênteses é, como é conhecido popularmente. Por exemplo, eu semana passada fiz uma postagem onde eu escrevi que o condutor de maior bitola. Então, muita gente que for ler vai pensar o que é bitola. E aí eu botei o condutor de maior bitola e entre parênteses eu botei o condutor mais grosso. Ou seja, dessa forma, mesmo quem não entende nada de eletricidade vai conseguir entender completamente o conteúdo que está lá. Não são textos muito longos, vocês vão ver que algumas postagens são textos bem pequenos, mas que dá para vocês entenderem sobre o que é aquela foto. Outras precisam de um texto bem maior.
outras é quase um capítulo de livro, né, de tão grande que é. Mas, assim, é preciso para poder entender o contexto daquela situação inteira. E aí, feito isso, estou sempre postando conteúdo lá. Quando tem semanas que eu estou bem atarefado, não consigo postar. Essa semana mesmo, semana passada eu estava viajando, a semana inteira não consegui postar, apenas repostei conteúdo de pessoas que haviam postado algo e me marcaram, então apenas repostei. E essa semana, como estou voltando da viagem semana passada, eu estou botando meu trabalho oficial, né, como diretor da Polícia Civil, em dia. Então também não tive tanto tempo para estar fazendo postagem lá, só fiz uma postagem essa semana. Espero conseguir fazer mais uma postagem amanhã. Em média, lá eu faço de 2 a 3 postagens por semana. Não mais do que isso, porque também acaba que satura, né? O LinkedIn ele não é um conteúdo, ele não é uma rede social muito voltada assim para um conteúdo exacerbado. Ele é uma rede social mais voltada para um conteúdo moderado. Então, se você acaba postando muito, você satura o algoritmo. O algoritmo entende que é como se você tivesse mandando, utilizando muitos bots. E também, logicamente, eu não tenho tempo de estar fazendo mais que 2, 3 postagens por semana. De vez em quando eu faço algumas postagens cômicas, se vocês olharem lá, vão ver algumas coisas assim, mais voltadas para um conteúdo satírico, né? Um conteúdo satirizando alguma coisa, ou ironizando, mas 99% do conteúdo é mais conteúdo técnico. Devido, pessoal, ao conteúdo postado nessa rede social, lá no LinkedIn, né, e também ao livro, está na segunda edição, com uma grande aceitabilidade, acaba que até 2023 eu não, como eu estava com doutorado são 4 anos, não dispunha de tempo, né, para estar ministrando cursos. E aí esse ano, como eu já tinha concluído a parte dos 4 anos do doutorado, concluindo no início do ano, abri para ministrar cursos. E aí também teve uma boa aceitabilidade. Esse ano já fui aí para o Piauí, já fui para o Acre, já fui para Sergipe, fui agora semana passada inteira lá no Mato Grosso. Em junho quase fui para Brasília, mas acabou que deu um errozinho, não deu certo ir. E para esse ano, ainda estou avaliando mais 2 estados, né, que é talvez Rondônia e Natal. São estados que já fizeram contato comigo para que a gente alinhasse para ministrar curso lá ainda esse ano. Aí, normalmente, os cursos são cursos contratados ou pelas concessionárias de energia, para que eu qualifique, capacite as equipes das concessionárias, ou mesmo contratado pelas polícias científicas, pelas polícias técnicas, pelos institutos de perícia, para que eu vá lá para dar uma capacitação, dar uma qualificação para os peritos. Então, essas viagens todas desse ano foram todas ou para ministrar treinamentos para as concessionárias de energia ou para os peritos. Como muita gente, pessoal, nessa rede social, no LinkedIn, não trabalha em concessionária, não é perito, mas tem vontade de trabalhar em concessionária ou tem vontade ou estuda para fazer concurso para perito, né, e tem interesse em aprender mais sobre furto de energia, muita gente lá me pedia para fazer um curso virtual, né, sobre furto de energia. Desde dezembro de 2022 que eu comecei a postar conteúdo lá, que o pessoal já me pedia isso, mas não tinha tempo. E aí esse ano eu resolvi conseguir fazer a primeira turma. A gente fez agora no final de julho. Foram 4 encontros noturnos, das 18 às 22h30, que totalizou 20 horas de curso. Né? A gente teve estudantes de perícia, teve gente que tem algum curso na área de eletricidade, que não trabalha em concessionária, mas tem vontade de trabalhar e iria utilizar o certificado desse curso para apresentar como qualificação e tentar trabalhar na concessionária. Tinha um perito judicial, né, que é quem tem formação em engenharia elétrica se inscreve no banco de cadastro dos fóruns dos tribunais para atuar como perito do juízo. Então, tinha um perito judicial, tinha um perito criminal, recém-nomeado em
em algum estado do norte, acho que era Pará, se não me engano. Tinha algumas pessoas de concessionárias também, né, técnicos e engenheiros de concessionárias que eu ainda não fui ministrar curso lá. E também tinha alguns amigos, né, logicamente, que quem trabalha nessa área, a gente tem amigos e parceiros que está sempre em contato, né, que quando precisa de alguma coisa, está sempre um quebrando galho do outro. E aí convidei, né, alguns amigos para participarem desse curso. Era uma turma de 20 pessoas, mais do que isso, acaba não rendendo, então a gente conseguiu fazer essa turma no final de julho. E aí, talvez, né, a gente faça uma segunda turma, se eu conseguir arrumar tempo, lá para o final de novembro ou dezembro. Mas não tem nada certo ainda. Pessoal que já me mandou mensagens, né, perguntando do segundo curso, eu mandei o link de pré-cadastro para que as pessoas vejam as informações, qual é o conteúdo do curso, qual é o formato, quais são os horários, quais são os valores, as formas de pagamento. Então, quem está mandando mensagem, ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou através de e-mail, eu já vou mandando esse link de pré-cadastro. Quando a turma tiver 20 pessoas pré-cadastradas, aí eu mando as formas de pagamento, né, para que as pessoas efetuem. Caso, assim que tivermos 20 pagamentos efetuados, a gente já abre uma próxima turma. Então, talvez lá para novembro que a gente inicie, né? Porque agora em outubro e novembro eu já tenho cursos para ministrar, presenciais em estados afora, e aí acaba que para conciliar dois cursos no mesmo mês, mesmo sendo um virtual, fica difícil, né? Eu estou, inclusive, agora com gêmeos recém-nascidos aqui em casa, e aí, para conciliar trabalho de diretor de Polícia Civil, ministrar aulas, cuidar de família, ainda ter que, paralelamente, estar cuidando de doutorado e lazer, é bem complicado. Mas com um pouquinho de força, né, um pouquinho de sacrifício, um pouquinho de renúncia, um pouquinho de perseverança e foco no que a gente quer fazer, a gente vai conseguindo fazer. Então, pessoal, basicamente, o resumo é esse, né? Tenho quase 9 anos de perito, onde atuei 5 anos diretamente na parte de perícia, 4 anos de gestão, 2 anos como chefe de criminalística, chefe do núcleo de polícia científica, e agora 2 anos como diretor de engenharia da Polícia Civil aqui da Paraíba. Como eu estou falando, né? Estou aqui no celular, não consegui acompanhar as perguntas que vocês botaram aí. Vou pedir aí para o David ou para, acho que a Daniela também, que está acompanhando aí, que são como moderadores, que possam ir lendo as perguntas uma por uma, para ir me fazendo aqui, né? Leio uma pergunta, eu respondo, leio outra, eu respondo também. Vou sempre responder, tentar responder de forma objetiva, para não tomar muito tempo, senão acaba que a gente não consegue responder todas. E aí, outras perguntas que forem tendo, depois que o David e a Daniele fizerem as perguntas que já foram escritas aí no chat, vocês podem abrir o microfone e ir fazendo também, que a gente vai conseguindo vencer tudo aqui até 9h30. 9h30 é a hora que tenho que estar botando ali os gêmeos para dormir, mas até lá vai dar tempo da gente responder as perguntas. Sérgio, excelente, assim, palestra, gostei pra caramba. Vou até depois já procurar saber o link aí do curso e até divulgo lá no grupo. Aqui eu já mandei o teu LinkedIn aqui e também mandei o livro lá da Millennium pra galera. E aí, se alguém tiver pergunta, tinha uma galera que estava querendo perguntar, pode levantar a mão e fazer direto pro Sérgio. Pessoal, podem abrir o microfone e perguntar, tá bom? Boa noite, doutor Sérgio, Fernanda. Eu falo do Espírito Santo. O senhor está me ouvindo? Estou sim. Boa noite, Fernanda. Eu estou mais por curiosidade em si para tentar ajudar uma pessoa, que é a minha mãe. Ela costuma viajar sempre. Recentemente ela ficou agora 1 mês fora e a energia dela, a fatura veio como se ela estivesse em casa o mês todo, com tudo desligado. Ela já entrou em contato com a agência,
Eles falam que está tudo ok. E já ocorreu outras vezes também dela ficar 5, 6 meses fora. E a conta vir no mesmo valor de como ela estivesse em casa. E o apartamento fechado e tudo desligado. O que que pode, o que o senhor pode me orientar e onde procurar saber e o que fazer? Porque ela afirma que alguma coisa está acontecendo ou com o relógio dela, porque não tem cabimento, ela mora sozinha. Entendi sua pergunta. Vamos lá. Vamos pontuando. Primeiro ponto, a resolução 1000 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ela diz que qualquer consumidor que suspeite que o seu relógio, que o seu medidor está marcando a mais, tem o direito de solicitar que a concessionária faça uma aferição do medidor. Esse medidor, assim, quando for feita a aferição, se for constatado que o medidor está dentro do padrão, ou seja, está dentro do erro permitido, tem um erro de no máximo 1% de medição, então o consumidor ele vai pagar uma taxa simbólica de 10, 20 reais por essa aferição do medidor. Caso o medidor esteja realmente medindo a mais ou a menos, aí a pessoa não paga nada e a concessionária troca o medidor. Esse é o primeiro ponto. Então, solicitar a concessionária que ela vai retirar o medidor e leva para fazer esse ensaio de exatidão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tem essas perícias de furto de energia onde um vizinho puxa a energia do outro, a fusão de energia do outro. Já fiz isso tanto em casas, um vizinho Ô, doutor de uma Sérgio, casa desculpa atrapalhar aqui a sua resposta. Tá tendo um eco aí, eu não sei se tem alguém com o microfone ligado que tá Era da atrapalhando na hora que eu tô Fernanda, falando. Johnny. Era da Fernanda, eu desliguei aqui. Ok, Dionis, obrigado. Tá, obrigado, tá? Valeu. Então, já fiz perícia onde o vizinho de uma casa puxava ele fazia um furto de energia no vizinho dele. Ele puxava a energia do vizinho dele para a casa dele. E já fiz também em apartamentos, onde um apartamento puxava energia de outro apartamento. Assim como também já fiz que um apartamento puxava energia do circuito comum do condomínio. Ou seja, o condomínio estava pagando pela energia desse cidadão. E aí tem essa possibilidade, né, de que alguém esteja puxando da sua mãe. É uma segunda possibilidade. A primeira é do medidor estar marcando errado. A segunda é de alguém estar puxando a energia dela. Qual é uma forma bem simples de você saber se alguém está puxando a energia dela? Você tira todos os equipamentos dela da tomada. Todos. Geladeira, tire tudo. Não esqueça nada. Tire tudo, apague todas as lâmpadas. Ou então você pode fazer algo mais simples. Se no apartamento da sua mãe deve ter um quadro de distribuição de energia. Se tiver um disjuntor geral, você desliga todos os disjuntores. Desliga todos, certo? Você desliga todos os disjuntores e vai lá para frente do medidor de energia dela para ver se ele fica piscando. Porque os medidores de energia, a maioria, ele tem um LEDzinho nele que fica piscando quando está tendo consumo de energia. Fica piscando. Então, se você vê que ele continua piscando, mesmo com todos os disjuntores ligados, é porque alguém está puxando a energia da sua mãe, certo? Você pode fazer de repente isso daí, tira ela de manhã de casa, desliga todos os disjuntores, olha qual é a numeração que está marcando lá no medidor de energia. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Tira ela de manhã com tudo desligado, com todos os disjuntores desligados. Quando voltar com ela, você vai olhar de novo lá no medidor de energia dela qual é a numeração. Se a numeração for a mesma, então tá tudo ok, aparentemente. Se a numeração aumentou, mesmo com todos os disjuntores dela desligados, pode ser que alguém esteja puxando a energia dela, entendeu? É uma segunda possibilidade. Aí é avaliar. Se tiver uma numeração, se você desligou tudo, horas depois, você viu que a leitura do medidor aumentou, mesmo com tudo desligado, é possível estar havendo um furto de energia. Aí qual seria a possibilidade? Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e o delegado vai requisitar o exame pericial do perito. O perito vai lá, vai fazer o estudo. Se
tem alguém puxando a energia da casa da sua mãe. Espero que tenha ficado claro para você e para todo mundo, que muita gente faz essa pergunta. Não, ficou bem claro, mas apesar que ela mora em condomínio, vai ser um pouco complicado conseguir fazer algumas dessas orientações suas, mas eu vou orientar ela para que seja feito isso, porque não tem cabimento. Ela viajou agora, ela pagou R$ 180 de energia antes de viajar, ficou 45 dias fora e pagou R$ 180 de novo, sem estar em casa. Parece que não teve nem medição direito. A pessoa apenas foi lá e colocou a conta de novo, de volta. Deixa eu dar... Lembrei agora de uma terceira possibilidade, né? Qual é a terceira possibilidade? A leitura da conta de energia dela está sendo feita pela média e não a leitura real. Acontece muito quando o leiturista não consegue ter acesso ao medidor de uma unidade consumidora para fazer a leitura. Então, o leiturista chega lá, não consegue ter acesso ao quadro de medição para fazer a leitura e ele lança o consumo de energia pela média. Lançou pela média, não fez a leitura. Então, eu acredito que essa terceira possibilidade é mais a cara do que está acontecendo com a sua mãe. Aí, se você olhar na conta de energia dela, na conta de energia, no papel impresso que chega na casa dela, lá diz se a leitura foi feita em loco ou se foi feita pela média. Se foi feita pela média, você liga para a concessionária e diz, eu quero agendar que a próxima leitura seja feita presencial e vamos agendar um dia e horário, porque eu vou dar acesso para o quadro de medição dela, para vocês fazerem essa leitura real. E aí, muitas vezes, quando vai fazer a leitura real, e que já vinha sendo feita pela média, muitas vezes constata que o consumidor já pagou aí, tipo, 500, 1.000, 2.000, 5.000 quilowatts a mais do que eu quero para ter pagado. Principalmente casos como a sua mãe, que viaja bastante, a unidade fica fechada, mas ela pagava pela média. Então, nesse caso, a concessionária dá um grande desconto nas contas futuras de energia dela. Eu acredito que esse terceiro caso é bem mais aplicado ao da sua mãe, né? Da leitura dela está sendo feita pela média. Em condomínio, acontece muito mesmo do leiturista não ter acesso ao quadro de medição de uma determinada unidade. Obrigada pela resposta, doutor. Parabéns por todo o seu conhecimento e parabéns pelas crianças. E aproveita que passa rapidinho, tá? Obrigado. Só fazendo um resumo rápido sobre o que é furto de energia, pessoal. O furto de energia é quando alguém puxa a energia ou direto da rede de distribuição ou de um vizinho, né, de forma que essa energia não está passando pelo medidor. Por exemplo, se eu boto um fio lá no poste de energia lá fora e puxo direto para minha casa, sem esse fio estar passando pelo medidor, eu estou desviando a energia elétrica de um ponto anterior ao medidor, ao relógio de energia, para um ponto posterior ao relógio de energia, que é o interior da minha casa. Isso daí é um desvio de energia, que caracteriza o furto de energia. Outra coisa é a fraude, e isso muito bem, Geisa, é o famoso gato de energia. Outra coisa é a fraude na medição, a adulteração de medição. É quando o consumidor, quando ele realiza algum procedimento irregular no medidor, no relógio de energia, para que ele meça a menos. No lugar dele medir 100% da energia, ele só vai medir 50%, 60% da energia. Então, isso daí é uma adulteração de medição, enquadrado no artigo 171 do Código Penal, estelionato ou fraude. E o de desvio de energia é o artigo 155. Só uma diferença rápida é que o desvio de energia, pessoal, a energia, ela passa por fora do medidor. Você puxou de algum lugar que tinha energia antes de passar pelo relógio de energia e levou para um lugar depois do relógio de energia. A energia não passou pelo relógio. A fraude na medição, a adulteração de medição, ela é diferente. A energia passa, sim, pelo relógio, mas o relógio não mede na integralidade, não mede corretamente por conta de algum procedimento realizado irregular. Tá joia? Eu vou devolver a palavra aí para vocês, para quem quiser fazer perguntas. Ô, doutor Sérgio, boa noite. Ó, o Jones novamente. Boa noite. Tira uma dúvida para mim, por favor. Cara, eu moro no interior. Existe a possibilidade de pássaros fazerem ninho no seu relógio e acabar dando alguma interferência
no, na sua energia. Eu fui não, vou falar minha mãe, né, que estava o nome dela. A empresa onde eu moro aqui no Espírito Santo, ela veio com um processo, intimou a gente e tal, isso tudo, e uma multa. A gente está pagando essa multa até hoje, sendo que nós nunca fizemos nenhuma indiferença no poste, no relógio, no caso, e foi disseram que a gente estava com um gato no nosso relógio. Eu não. Assim, o que é que eu aconselho? Sempre quando qualquer consumidor vê qualquer coisa diferente no seu quadro de medição, que é onde fica o relógio de energia, que ligue para a concessionária informando. Porque o correto é o quadro de medição ficar fechado, ficar com uma tampa. Então, quando a gente vê ninho dentro do quadro de medição, então, primeiro fator, para ter um ninho lá dentro, o quadro de medição estava sem tampa. Às vezes, cria também teias de aranha, ou outros insetos também acabam fazendo ninho. E tudo isso para fazer esses ninhos, para ter insetos lá dentro, tem que o quadro estar aberto. E aí, o quadro ele está aberto, ele não está fechado e com lacre, pela resolução 1000 da ANEEL, caracteriza uma irregularidade administrativa, não é uma irregularidade criminal enquadrada no Código Penal, é uma irregularidade administrativa, né, que não é gato de energia, é só uma irregularidade Sim, sim. administrativa. Então, nesses Então, casos, os consumidores devem ligar para a concessionária informando, o meu quadro de energia está aberto, a concessionária vai lá, bota a tampa, bota o lacre, e aí dessa forma evita de ter ninhos ou outras coisas lá dentro. Por quê? Pode ser que a presença de animais lá dentro feche um curto ou cause fugas de corrente que acabe fazendo com que tenha ou um consumo maior na unidade consumidora e a pessoa de repente repare que o consumo dela aumentou muito, mas dentro da casa dela ela fala, eu não estou consumindo nada a mais, mas a minha conta subiu muito. Então, sim. muitas vezes também pode ser por conta disso, né? Insetos ou animais fazendo ninhos e causando fuga de corrente, ou no quadro de medição, ou na distribuição da energia. Quando sai do quadro de medição dela, do relógio de medição de energia, para a unidade consumidora dela. Aí não sei É, se é o seu caso, né? é Geralmente porque o a gente nosso relógio aqui é um medidor. relógio que é de poste ainda, bem antigo, entendeu? Ele não foi trocado. Na verdade, ele foi trocado agora recentemente somente o leitor, mais nada. O poste continua do mesmo jeito. Eles não mudaram Outro, nada, só trocaram simplesmente o relógio. outro detalhe também é que nem sempre quando a concessionária aplica essa multa, nem sempre significa que é um gasto de energia. O relógio, às vezes, por ser um pouco antigo, naturalmente, como todo equipamento eletrônico, ele vai perdendo a capacidade de precisão dele e ele começa a medir errado. Então, muitas vezes a concessionária vai lá, desconfia que o consumo de uma unidade caiu, né, no decorrer do tempo, e quando ela vai lá e faz a aferição no medidor, ela constata que aquele medidor realmente está medindo a menos. Não necessariamente porque alguém fez uma intervenção nele, mas simplesmente porque ele é um relógio que já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, Não, e tinha muito mais que isso. pronto. Então, muito provavelmente, ele perdeu as propriedades técnicas dele e começou a medir a menos. No que ele foi medindo a menos, a concessionária faz a troca do medidor e ela calcula quantos por cento, esse ensaio de exatidão vai dizer quantos por cento ele está medindo errado. E aí a concessionária vai cobrar do consumidor quantos por cento ela calculou que o medidor estava medindo errado, que inclusive é um ensaio que é feito no Inmetro, e aí ela calcula quanto tempo que o consumidor teve aquela queda e aplica uma recuperação de receita. As pessoas chamam Cara, de multa. R$ 10 é muito dinheiro. Para ser 10 mil reais aí, provavelmente ela deve ter apurado uns 3 anos aí de. Ela pode apurar até 3 anos Não, mas tá, de. beleza. Nós recorremos, tal, até conseguimos isso aí. A única, assim, a dúvida maior foi que vieram, arrancaram o meu relógio e deixaram eu praticamente 180 dias, dá 6 meses, sem relógio. Aí realmente é uma situação a se analisar, né? Porque a concessionária, quando ela faz a substituição, quando ela vai retirar um medidor que está medindo errado,
pelo menos aqui no meu estado, automaticamente a concessionária tira e já bota um novo. Ela não deixa o consumidor sem energia. Eu fui obrigado a entrar com recurso contra a EDP, infelizmente. Entendeu? Porque eles não podem vir aqui simplesmente arrancar o relógio, levar e deixar a gente à deriva, não. Aqui no estado, na Paraíba, e em outros estados que eu já viajei ministrando curso, eu vejo muito que o procedimento é esse. A concessionária, quando ela vai substituir o medidor por um que está medindo corretamente, ela substitui na hora. Ela não retira e deixa o consumidor sem energia. A não ser que o padrão de entrada de energia do consumidor esteja com alguma irregularidade, que nem toda irregularidade é do Código Penal. O que é uma irregularidade administrativa, por exemplo, ela notifica o consumidor de que os condutores que estão chegando aqui no seu medidor estão fora de norma. A norma sofreu uma atualização e o senhor precisa atualizar o seu padrão. Por exemplo, o fio que está lá, a grossura dele é de 2,5. E, de acordo com a nova norma, tem que ser uma grossura de 4. Então, notifica o consumidor para ele fazer essa atualização. Muitas vezes o consumidor, como ele não tem um conhecimento técnico, acaba que ele passa batido e não faz essa substituição. E fica sem entender o porquê que a concessionária não está ligando a energia dele. Isso daí é uma possibilidade. Pelo menos que é como ocorre aqui no meu estado. Se o padrão do consumidor estiver todo correto, a concessionária tirou o medidor antigo, já coloca um novo, não deixa o consumidor sem fornecimento de energia, até porque infringe um dos artigos da Resolução 1000 da ANEEL. Então, foi por isso que nós entramos com recurso. Assim que entramos com recurso, acho que com 10 dias depois vieram e recolocaram o relógio. Ok. Mas era só isso. Muito obrigado pelas suas respostas. E aproveitando o gancho da minha amiga lá atrás, parabéns pelos gêmeos, tá? Muita saúde. Que Deus abençoe. Jones, aqui é Celso, aqui no Espírito Santo é meio complicado mesmo. Eu também sou daqui, eu sofro com eles, mas vamos lá, né? Fazer o quê? Doutor Sérgio, um gancho do nosso companheiro aqui. Nós, consumidores, que somos obrigados a pedir uma troca depois de 10 anos do relógio, tudo, como o senhor estava questionando agora, que pode perder o modo da contagem, a gente é culpado por isso ou a agência tem que ter o seu... É responsabilidade da concessionária. A concessionária, quando ela instala um medidor, ela sabe qual é a vida útil do medidor. O consumidor não sabe. A concessionária sabe qual é a vida útil dele. Então, quando a concessionária vê que a vida útil daquele consumidor está próxima, ela já tem que fazer a programação para substituir o medidor. Ou se ela perceber que antes de acabar a vida útil, mas as propriedades de exatidão dele já estão se perdendo, também ela deve fazer esse ensaio de exatidão e ficando caracterizado que o medidor está medindo a mais ou menos, ela também já deve fazer a substituição do medidor. Tá, então, caso demore, no caso que pode ter ocorrido com o nosso amigo aqui, que demorou 3 anos, a cobrança quase de 3 anos, não é culpa nossa do consumidor. Foi mais de 3 anos. Não importa. A Excelsa aqui, ela complica todo mundo, você sabe disso. A gente pede as coisas aqui, a Excelsa é algo surreal. Para tirar seu relógio, eles vêm num dia, mas para vir arrumar uma queda de energia ou alguma coisa, eles demoram 72 horas. É algo assim impressionante, a companhia elétrica daqui do estado, que revolta todo o estado, né? Mas tudo bem. Mas é bom a gente saber como que é aqui. A gente só tem que fazer a ressalva, né, que a gente não sabe qual foi o caso real dele. Né? A gente está supondo, né, que o medidor, que ele poderia estar fora do prazo de validade. Que aí, fora do prazo de validade, a responsabilidade é da concessionária trocar de imediato. Mas se ele estiver dentro do prazo de validade, a concessionária não tem a obrigatoriedade de substituir o medidor, a não ser, né, que ela faça os ensaios e constate que ele
realmente está medindo a menos, que aí pode ter sido o caso dele. Aí, nesses casos, mesmo ela tendo demorado para poder descobrir isso, né, que o medidor, que mesmo estando dentro do prazo de validade, por algum motivo passou a medir a menos, a resolução 1000 da ANEEL permite que ela faça essa recuperação de receita, porque de toda forma a energia foi consumida. Por exemplo, ele consumiu 1000, mas ele só estava pagando 800, porque o medidor estava medindo errado, mas ele não deixou de consumir os 1000, entendeu? Ele consumiu os 1000 e só pagou dos 800, então é como se todo mês ele ficasse devendo 200. Não era culpa dele, mas também não é culpa da concessionária, o medidor, por algum motivo, ter deixado de medir a menos. Aí a Agência Nacional de Energia Elétrica permite que o consumidor, que a concessionária faça essa cobrança, que é para ela não ficar no prejuízo, porque a concessionária ficando no prejuízo, a gente acha, né, que o prejuízo é da concessionária, mas na verdade não é. O furto de energia, quem paga, a maior parte somos nós cidadãos. 2023, o Brasil teve uma perda de 9 bilhões de reais com perdas desse tipo, né, de medidor medindo a menos ou furto de energia. Desses 9 bilhões, 6 bilhões, ou seja, 66%, foram pagos por nós consumidores. Como? No aumento tarifário de energia elétrica que ocorre anualmente. Então, a concessionária, ela tem um prejuízo bem menos, né? Porque assim, se ela começar a ter muito prejuízo, ela vai dizer para a ANEEL, eu não tenho interesse em continuar distribuindo energia para esse estado, eu quero sair. E outras empresas, vendo que aquela concessionária está saindo, também não vão ter interesse em ir para lá. Então, se ela não tem interesse em ir para aquele estado vai ficar sem fornecimento de energia, vai gerar um caos. E aí, para não acontecer isso, a ANEEL, o governo federal, autoriza que boa parte do furto de energia seja custeado por nós consumidores. Então, é um dos motivos que a ANEEL permite que a concessionária faça essa cobrança dessa energia que deixou de ser consumida, mesmo de 1, 2, 3 anos, que não foi culpa do consumidor, mas que o consumidor consumiu e o medidor não mediu corretamente. Então, para isso daí não causar maiores impactos, a ANEEL acaba autorizando que a concessionária recupere essa receita para que aquele consumidor pague pela energia que ele realmente consumiu. E não para que aquela energia que ele consumiu, mas que não foi medida corretamente, acabe sendo distribuída para todos os cidadãos brasileiros. É um tema bem complexo, pessoal, mas eu comecei a parte técnica de furto de energia, depois comecei a entrar na parte jurídica, comecei a me interessar, comecei a abrir meu horizonte e já comecei a estudar também a parte administrativa, resoluções da ANEEL, julgados de tribunais, posicionamentos de tribunais. Você começa a abrir a mente e começa a ver que quanto mais você estuda, né, mais o conteúdo é complexo. Eu vi que alguém escreveu aí que áreas de invasão são áreas bem complicadas, realmente são muito complicadas. As concessionárias só conseguem entrar lá com o apoio da polícia. E, normalmente, alguns estados, eles tentam fazer a regularização para eles não prenderem essas pessoas, né, que muitas vezes acabaram pegando energia da rede elétrica no área de invasão, porque a concessionária não chegava com energia lá. Então, para essas pessoas não serem presas, alguns concessionários fazem um programa de regularização. Vão lá, fazem o cadastro dessas famílias, e aí no que fazem o cadastro das famílias, eles passam a fornecer energia para aquele assentamento, para aquela área de invasão, e aquelas pessoas acabam pagando uma energia mais baixa. Elas ficam com um cadastro, tipo um programa social, que também é custeado por todos nós consumidores, né? Não é pelo governo federal, e aí essas pessoas acabam pagando uma energia menor, mas é melhor que elas paguem uma energia menor do que elas não pagarem nada. Então, dessa forma, alguns estados vão regularizando essas áreas de invasão. Aqui, ó, vou só mostrar alguns dos livros, né, para vocês. Quem quiser dar print da tela, pode dar. Esse aqui é um dos primeiros que eu comecei a ler. Ele tem um conteúdo técnico, um conteúdo jurídico. Depois de eu ler esse,
Também li esse daqui é muito voltado para o jurídico, tem muitos posicionamentos julgados da área de furto de energia. Aí depois li esse daqui especificamente sobre medidores, para aprender mais sobre medidores. Tem também um que é especificamente de quem é da área de direito, que é esse daqui, ó, Direito de Energia Elétrica. Ele é todo voltado para quem é da área jurídica, para quem é advogado. Tem esse outro aqui também, Gestão da Perda Não Técnica. Esse aqui é mais voltado para concessionárias de energia, como fazer a gestão das perdas técnicas e não técnicas, né, com furto de energia. Esse daqui é a primeira edição do meu livro, o amarelinho. Esse daqui é a segunda edição, que é o azul petróleo. E esse daqui é um tomo, ele é um livro bem grande, ele é uma junção de artigos. Ele é uma junção de artigos onde tem... Esse aqui é o tomo 11, ou seja, ele já está na 11ª edição. Ele é uma junção de artigos. Há 11 anos, o autor desse livro aqui, ele faz um compilado, ele convida autores, convida pessoas da área elétrica, da área jurídica, da área elétrica, para escreverem artigos. Então, ele compila num grande livro como esse. Olha a largura dele, ó. 3 dedos aqui, ó. E aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar 11 edições desse livro. Cada edição tem 30 artigos diferentes, né, de uma edição para outra. Então, basicamente, essa daqui é a minha fonte de consulta, né? É onde eu consegui obter o conhecimento que eu tenho hoje, além de tudo que eu aprendi sozinho nas perícias, além do que eu aprendi pesquisando na internet, olhando sites de medidores de energia e por aí vai. Tá joia? Vou voltar a palavra para vocês aí, para mais uma ou duas perguntas rápidas, que vi aqui que já são 9h39, antes dos bebês ali abrirem o berreiro, eu já tenho que me ausentar para ir da lei. Luciana levantou a mão, e eu também queria fazer uma pergunta também, que acho que o bispo colocou aí. Pode fazer, Luciana. Oi, boa noite. É rápido, é só fazer um comentário em relação à questão, né, de furto de energia. Eu me recordo que eu morei em uma vila e que na frente havia uma oficina. E eu não entendia o porquê eu não tinha tantos eletrodomésticos o suficiente para a minha conta de luz vir um valor exorbitante. Aí, resumindo, um dia eu simplesmente combinei, né, com meu filho de criação. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ficar, já que fomos na Light, disse que está tudo ok, então não vamos pagar a energia. Olha, eu sei que foi grotesco da minha parte, mas foi as armas que eu encontrei naquela ocasião. E quando foram, né, e cortaram a energia, eu, sinceramente, dei até graças a Deus. Aí eu me recordo que o pessoal da oficina até conversou comigo, pediu para eu pagar um cafezinho para a Light, né, que aqui no Rio de Janeiro é Light, para os funcionários, para né, corrompê-los, né? E eu disse que eu não iria fazer isso, e, enfim. Aí foi a prova dos 9 que eu queria. Cortou a minha energia, acabou com a energia da oficina. Aí eles começaram a pedir para se eu aceitasse a vaquinha que eles estavam fazendo para me ajudar a pagar a energia. Eu aceitei, mas eu falei o seguinte, a partir de hoje, vocês podem me ajudar, beleza, mas a partir de hoje, se a minha conta vir esse valor novamente, eu não vou mais pagar energia, eu vou sair dessa casa. Olha, depois desse dia, nos meses posteriores, a minha conta veio assim num valor baixíssimo. Eu acho que eles escolheram uma outra casa para sugar, mas foi a arma que eu encontrei. Numa outra ocasião, eu morei num condomínio também, estava acontecendo isso. Aí eu falei com a minha filha, né, na época, né, morava com as minhas filhas,
eu falei com elas assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá para a casa da avó de vocês, vamos desligar tudo, né? Tinha ali aquela caixa de, eu não sei dizer, né, de resistência, de energia, enfim, desligar tudo e vamos ficar uma semana lá na casa da avó de vocês. Aí foi o que eu fiz. Quando eu voltei, aí a conta estava nesse valor exorbitante. Aí, sim, eu pude constatar que estavam sugando a minha energia. Aí eu fui na Light, né? Nessa época eu já fiquei mais esperta, fotografei o meu relógio, enfim, aí eu consegui. Aí eles reduziram e descobriram lá quem foi o gatuno, o vendedor de pipoca, sei lá quem foi. Eu só sei que eu consegui resolver dessa forma. Dessa forma. Na minha ignorância, eu resolvi desse jeito. Mas eu não aconselho isso a ninguém. Quem quiser, que faça. Mas foi isso que eu fiz, na minha ignorância. É só isso mesmo, esse comentário. Uma excelente contribuição, Luciana. E assim, é muito mais comum do que o que a gente pensa. É muito mais comum. A gente muitas vezes olha para a cara de um vizinho nosso, né? Se faz de amigo, aquela carinha de santo, aquela carinha de que não faz mal para uma barata, mas é muito mais comum do que o que a gente imagina algum vizinho puxar a nossa energia. E, assim, além de você ter resolvido como resolveu, se você tivesse feito um boletim de ocorrência, ele teria sido preso, né? Porque eu já fui a locais assim, onde um vizinho estava puxando do outro, e quando o cara descobriu, o cabo ficou indignado, fez a boletim de ocorrência, fui lá, fiz a perícia e o cara saiu preso. Então, esses dois casos aí caracterizariam furto de energia, não da rede da concessionária, mas de uma rede privada, que era a sua rede. E aí poderia ser preso. Então, é muito mais comum do que a gente pensa. Outra coisa interessante também é quando a gente se muda. Quando a gente se muda, pessoal, a gente se mudou para uma casa nova. Todo mundo pode ligar para a concessionária e pedir uma inspeção da concessionária. Concessionária, eu quero pedir que você faça uma inspeção nessa casa aqui. Eu acabei de me mudar, eu quero saber se está tudo ok. Por quê? Porque a concessionária, quando vem fazer a inspeção, ela vai verificar se existe algum gato, ou do dono anterior, ou de algum vizinho. Já aconteceu que eu estava fazendo uma perícia e era num apartamento, né, eu estava no medidor lá fora, de repente chegou a mulher com a mudança. E ela me perguntou, moço, o que é que está acontecendo nesse prédio? Eu disse, não, a concessionária suspeita que alguém está roubando energia da rede da concessionária. Aí eu disse para ela, qual é o número do seu apartamento? Ela disse 202, por exemplo. E eu disse, é esse medidor aqui que eu estou fazendo, a perícia. Ela disse, não, moço, eu estou me mudando agora, como é que eu estou roubando energia? Ou seja, se eu não tivesse visto presencialmente ela trazendo a mudança, ficaria difícil acreditar que ela, e ficaria difícil para ela depois provar que não tinha sido ela. Né? A não ser que depois de um mês que ela percebesse que a conta dela ia vir zerada, que ela ligasse para a concessionária, tem alguma coisa errada. Ou seja, tem muita gente que se muda, tinha gato em casa, se muda quando, depois de 1, 2 anos, né? Se muda, que é mais ou menos o tempo que a concessionária descobre, se muda e deixa o gato lá. A pessoa nova que vai entrar na casa, acaba que entra numa casa com gato sem saber que tem gato. E de repente está a concessionária lá na sua casa, dizendo que você tem um gato. E realmente tem. Outro dia, foi uma juíza que comentou comigo exatamente isso. Ela disse que estava trabalhando e de repente a secretária dela ligou dizendo, doutora, corra para cá que a concessionária vai cortar sua energia, tem um gato aqui. Ela foi lá, disse, não, como é que tem um gato que eu me mudei para cá faz 15 dias? A concessionária mostrou para ela e ela viu que realmente existia. E ela comprovou, ela mostrou o contrato de locação para provar que ela só estava lá 15 dias e que o período que a concessionária estava dizendo que estava roubando energia era muito maior do que 15 dias, então não tinha como ser ela. E aí, dessa forma, com o contrato de locação, foi que ela provou que não era ela. Mas ela quase respondeu por um gato de energia. Então, pessoal, quando se mudarem para uma casa, liguem para a concessionária, peçam para ela fazer uma inspeção. A inspeção, no máximo, a gente vai pagar R$20. Então, eu acho que vale a pena para a gente ficar de consciência tranquila. E além de pedir a inspeção à concessionária, também façam a mudança de titularidade. Botem a conta de energia no nome de vocês. Por quê?
você mudar a conta de energia para o seu nome, significa que, a partir daquele momento, você é o responsável por aquela unidade consumidora. Dali para trás, aquela pessoa que é quem era o titular antigo da conta de energia é quem deve responder. Então, sempre nas perícias, eu verifico quem é que é o titular da unidade consumidora, quem é que é o titular da conta de energia. Informo para o delegado quem é o titular da conta de energia, quem é o proprietário do imóvel e quem é o locatário que está lá. Então, o delegado vai investigar 3 pessoas. O titular, que pode ser o proprietário, ou pode ser o próprio locatário, ou pode ser um locatário anterior, vai investigar o proprietário e vai investigar também o novo locatário. Então, sempre que se mudarem para um imóvel novo, peçam para a concessionária fazer uma inspeção para verificar se não tem nenhuma irregularidade e façam a mudança da conta de energia para o nome de vocês. Sérgio, muito bem. Desculpa. E se a pessoa estiver morta? Não, se a pessoa que for o titular da unidade consumidora tiver morta, né, mas quem está como titular agora não é mais essa pessoa morta, por exemplo, você está morando lá e não passou para o seu nome, ficou no nome do inquilino antigo, e esse inquilino já morreu, logicamente que ele não vai responder mais processo penal. Porém, para a gente pedir a mudança de titularidade, não precisa do inquilino anterior. Por exemplo, a casa que eu moro é uma casa alugada. Então, quando eu me mudei para cá, eu não precisei do proprietário me dar um documento ou do inquilino anterior para mudar a conta de energia para o meu nome. Aqui no meu estado, na Paraíba, a concessionária é a Energisa e ela você consegue fazer tudo pelo WhatsApp. Você entra no WhatsApp, seleciona lá a opção de troca de titularidade, botei, pediu para botar os meus dados, cópia da CNH, botei, pediu para tirar uma foto do medidor com a leitura atual, botei também e fiz a transferência toda para o meu nome sem precisar nada do proprietário nem nada do inquilino anterior. Então é bem simples de fazer essa troca de titularidade. Entendi. Sérgio, acho que tá no seu horário, né? Passou até um pouquinho aí, entendeu? Agradeço a sua presença, enriqueceu demais aqui a gente. Pô, tinha muitas perguntas ainda, assim, mas já tá complicado pra caramba. Eu sei como é que é criança pequena, entendeu? Agradeço. Se tiver outra oportunidade, se o senhor puder, entendeu? Será sempre bem-vindo, ok? David, qualquer coisa, você pode verificar os comentários aí no chat, né, dessa reunião. O que for de pergunta, você pode anotar tudo, depois você me passa, porque aí eu posso usar essas perguntas para ir fazendo postagens lá no LinkedIn, né, respondendo essas perguntas. Então, quem acompanhar o LinkedIn, automaticamente, em algum momento, vai ver a sua resposta, a resposta à sua pergunta sendo publicada lá. E aí, eu sempre pergunto, sempre digo para o pessoal que me conhece, quem tiver pergunta, manda para mim, que eu vou respondendo através de postagens no LinkedIn. Então é só Aqui você fica anotar as perguntas gravado. aí, me passar, e depois eu começo a postar lá no LinkedIn respostas para isso. O que eu ia perguntar antes era sobre o que o Bicho falou, sobre as placas solares. Você já pegou algum caso assim, se já começaram já a furtar energia pelas placas solares? Antes de responder, só mandar um abraço aí, vi algum conterrâneo aí que botou que é paraibano, mandar um abraço para essa pessoa e também agradecer o comentário da Rosilda, né, que disse que o livro é excelente. Placas solares, na Paraíba ainda não tivemos casos, mas viajando o Brasil todinho, né, como já viajei bastante esse ano, muitos estados já estão tendo problema com isso. Consumidores que têm energia solar em casa e estão começando a furtar energia. Por quê? Quando você bota energia solar na sua casa, você bota, por exemplo, o seu orçamento é limitado, você só tem 10 mil reais. Só dá então para você botar uma geração de energia de até 700 quilowatts, por exemplo. Bruna, um abraço, Bruna é a minha conterrânea, não é? Então só dá para você botar uma geração de até 700 quilowatts, por exemplo. Tem um estudo a nível mundial que diz que o consumo dos consumidores a nível mundial aumenta por ano 3,5%. O que isso significa? Que em 5 anos, o nosso consumo vai ter aumentado quase 20%. Então, se eu só tenho 10 mil reais, botei 700 quilowatts de geração na minha casa,
daqui a 5 anos, o meu consumo, que era de 700 kW, vai ser 700 kW mais 15%. Então, eu já vou estar começando a pagar energia. Por quê? Porque minha geração não vai estar mais sendo suficiente para ficar por conta da geração. Então, eu já vou ter que estar voltando a pagar a conta de energia. No que eu volto a pagar a conta de energia e estou acostumado a não pagar, então, muitos consumidores começam a furtar energia ou começam a adulterar o medidor para ele marcar errado e não marcar o consumo que ele está tendo corretamente. Então, muitos estados já estão começando a ter esse problema e é questão de tempo para começar a chegar na Paraíba também, mas é que na Paraíba, chegando aqui, a gente já está, a polícia já está bem alinhada com isso daí, a concessionária também, e quando chegar aqui, a gente já vai começar a trabalhar duro em cima, porque, como eu falei para vocês, pessoal, uma das minhas maiores motivações para trabalhar com esse tipo de perícia é porque assim como todos vocês, somos quem pagamos pelo furto de energia dessas pessoas, né? Desses 9 bilhões de reais que foram parar na nossa conta esse ano por conta do furto de energia em 2023. Excelente. Bom, aí eu vou depois ver aqui as outras perguntas, aí eu passo para o senhor. Pode ser? Combinado, combinadíssimo. Tá, Deixa um beleza. abraço a todos, pessoal. Uma boa noite. Sejam sempre bem-vindos às lives, aos conteúdos. E quem tiver meu Instagram, querendo mandar pergunta também lá no direct, pode mandar, que à medida que... Eu não entro muito em Instagram, como eu falei para vocês, uso diariamente o LinkedIn, mas Instagram, quando eu entro, acho que é 2, 3 vezes na semana, meu contato com o pessoal que organizou essa live aqui foi até complicado, porque eu estou entrando bem pouco no Instagram, mas à medida que eu for entrando, se tiver pergunta de vocês lá, eu vou respondendo, tá? Joia, o Instagram é prof.sergiomaia, P-R-O-F, Sérgio Maia junto, prof.sergiomaia. Tá joia? Então, um abraço a Vou todos botar e a lá no... todas. Agradeço estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e estar esclarecendo dúvidas que normalmente é de todo mundo. E também, em especial, aos administradores dessa reunião, ao David, a Daniela e a Sol, né, que foram os 3 que fizeram esse contato comigo. Tá joia? Vou devolver a palavra para o David aí, para ele fazer Falou, algum obrigado. encerramento e a gente poder encerrar esse momento. Falou a palavra-chave ou não? Falou, Ampere. Hã? Ampere. Ampere? É, Ampere? isso. Ah, legal. Falou? Obrigado, Tá hein? bom. Valeu. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Sérgio Doutor, não é isso? E também parabéns pelas suas filhas aí, sua família. Que Deus continue abençoando muito o senhor, toda a perícia aí na Paraíba. Um grande abraço aí pro perito Claro. Alisson. Falou? Vou mandar sim. Obrigado e até mais. Boa noite, Valeu, pessoal. até mais. Tchau, galera. Tchau, abraço. Abraço.